do outro lado do mundo, algo gigantesco aconteceu. Algo que as câmeras registraram e que muda completamente o jogo. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram dois lados de uma mesma moeda. De um lado, a perfeição assustadora da engenharia chinesa, capaz de colocar dezenas de robôs dançando em sincronia perfeita, como se fossem um único organismo. Você vai ver o exército de cães-robôs que já sai da fábrica pronto para o trabalho pesado. Vai entender como um androide aprendeu a jogar tênis de mesa melhor que muita gente. E vai ver, com seus próprios olhos, a diferença entre o show e a vida real. Tudo começa na China. O cenário é o baile de gala do Ano Novo Lunar. Para eles, é o momento mais sagrado do ano. É como o nosso Natal, o nosso Réveillon e a final da Copa do Mundo. Tudo misturado numa coisa só. A audiência, colossal. Quase 80% das televisões do país estavam ligadas nesse exato momento. E foi aí que a Unitree Robotics decidiu mostrar as garras. Não era um ou dois robôs, eram dezenas. O palco foi tomado por uma legião de humanoides da série G1. E o que eles fizeram ali não foi apenas caminhar, foi uma demonstração de força bruta e precisão matemática. Observe a cena que rodou o mundo, robôs executando uma rotina de cyber kung fu. Eles não estavam lentos, eles não estavam travados. Eles giravam bastões com a velocidade de um mestre de artes marciais. Eles faziam giros rápidos, trocas de base, combinações de combate que exigem um equilíbrio que, até pouco tempo atrás, parecia impossível para uma máquina. Mas o momento que fez o público prender a respiração foi outro. Saltos acrobáticos. Esses robôs, meus amigos, foram impulsionados por lançadores personalizados. Eles voaram a 2-3 metros de altura. E no ar, executaram piruetas. E o mais impressionante não é subir, é descer. A aterrissagem foi controlada, suave, com os joelhos de metal flexionando para absorver o impacto, prontos para o próximo movimento. Isso não é cinema. Isso é engenharia de controle de movimento em tempo real. A empresa revelou o segredo por trás dessa magia. Centenas de milhões de testes em simulação antes de pisar no palco. Eles usaram um sistema de localização baseado em LiDAR. Imagine um radar a laser que varre o ambiente, criando mapas 3D instantâneos, permitindo que cada robô saiba exatamente onde está o colega ao lado e onde está o chão. Houve até referências culturais. Em algumas cenas, os robôs apareceram vestidos como personagens lendários da cultura chinesa, como o Rei Macaco, o passado milenar da China encontrando o futuro tecnológico. E a evolução é assustadora. Em 2025, esses mesmos robôs faziam movimentos simples, giravam lenços. Um ano depois, em 2026, eles correm, eles lutam, eles saltam obstáculos, eles provaram que a era do robô lento acabou. Mas, como eu disse no começo, nem tudo é perfeição. E é importante mostrar o outro lado. Enquanto a China celebrava a precisão, em Moscou, na Rússia, a história foi bem diferente. Desenvolvedores russos prepararam o palco para apresentar o seu novo orgulho nacional, o robô humanoide Adal. A expectativa era alta. Era para ser a grande estreia pública. O momento de mostrar que a Rússia também estava no páreo dessa corrida tecnológica. O roteiro era simples. O robô deveria sair dos bastidores, caminhar até o centro do palco, acenar para a plateia e mostrar sua locomoção autônoma. Coisa básica. E no começo, parecia que ia dar certo. O Adal entrou. O passo era pesado, firme. Ele caminhou com aquela postura típica de máquina. Chegou a acenar para o público. Parecia confiante. Parecia que a missão estava cumprida, mas a tecnologia, ela é implacável. Numa fração de segundo, o sistema de estabilização falhou. O robô inclinou o corpo bruscamente para a frente. O centro de gravidade mudou e ele não conseguiu compensar. O resultado? Um tombo seco. O robô foi de cara no chão, ali, na frente de todo mundo. O que se viu a seguir foi o drama humano tentando consertar a falha da máquina.
A equipe da empresa correu para o palco, desesperada, tentando levantar o equipamento pesado para evitar mais danos. E numa tentativa quase cômica, se não fosse trágica, tentaram cobrir a cena com uma cortina preta. Mas já era tarde. As câmeras já tinham registrado. O vídeo viralizou instantaneamente. Isso nos ensina uma lição valiosa. Fazer um robô que fica parado é fácil. Fazer um robô que anda, que lida com o imprevisto, que se equilibra, isso é a fronteira final da ciência. A China cruzou essa fronteira. A Rússia, naquele dia, descobriu o quão difícil ela é. Agora, vamos sair dos palcos. Vamos para onde o dinheiro realmente circula. Vamos para o chão de fábrica. A Deep Robotics abriu as portas de suas instalações e o que vimos lá dentro é de cair o queixo. Estamos falando de linha de montagem. As imagens mostram um galpão imenso, limpo, organizado. E no chão, alinhados em fileiras intermináveis, dezenas, centenas de cães-robôs quadrúpedes, idênticos, prontos. Isso é a prova definitiva da manufatura baseada em esteira. É a produção em massa aplicada à robótica avançada. A empresa afirma que estabeleceu um sistema completo, desde unidades de inspeção mais simples até versões industriais pesadas. Eles estão encaixotando esses robôs e despachando para o mundo todo. Mas para que servem esses cães? Eles foram criados para ir onde o ser humano não deve ou não quer ir. Eles têm atuadores nas juntas, que são reforçados. Isso significa força. Eles podem subir escadarias íngremes, eles podem andar sobre escombros, terrenos irregulares, instalações industriais perigosas. Eles usam visão computacional e sensores de equilíbrio para navegar sozinhos. Eles desviam de obstáculos, eles fazem rondas de segurança. E não é só a Deep Robotics. A Pudu Robotics também entrou nesse jogo com o modelo D5. E aqui a coisa fica ainda mais impressionante. O D5 não apenas anda, ele faz acrobacias. As demonstrações mostram esse robô acelerando rapidamente, girando sobre o próprio eixo e mantendo o equilíbrio mesmo quando muda de direção bruscamente. Eles testaram esse robô na lama, nas pedras, em trilhas de floresta. Ele adapta o passo em tempo real. Se o chão é mole, ele pisa diferente. Se tem pedra solta, ele compensa. E tem mais, ele carrega peso. Imagine um entregador que não cansa. O D5 foi desenhado para funcionar como uma plataforma de entrega móvel autônoma. Ele pode levar caixas, equipamentos, suprimentos. Ele sobe a rampa da garagem, atravessa o jardim, desvia do vaso de planta e entrega na encomenda na porta. Tudo isso suportando condições extremas, graças a um controle corporal de alto nível. É a união da mobilidade com a utilidade prática. Mas a revolução não para nos cães. Voltamos aos humanoides, mas agora com foco no trabalho. De um lado, temos o DR-02, também da Deep Robotics. Esse é o peão de obra do futuro. Um gigante de 1,75 m de altura, pesando 65 quilos. Nas demonstrações, ele não ficou só andando no piso liso do laboratório. Ele foi para o mundo real. Ele caminhou sobre terreno acidentado. Ele atravessou poças d'água sem medo de curto-circuito. Ele foi empurrado. Sim, testaram a estabilidade dele na base do empurrão. E ele não caiu. Ele se recuperou, manteve a postura. Ele sobe ladeiras com inclinação de 20 graus e carrega carga. 20 quilos de capacidade total, 10 quilos em cada braço. Em vídeos separados, vimos esse robô praticando Tai Chi. Pode parecer apenas um exercício, mas o Tai Chi exige um controle absoluto das juntas e do equilíbrio do tronco. Se ele consegue fazer Tai Chi, ele consegue carregar uma caixa pesada num armazém lotado sem esbarrar nas prateleiras. Ele tem força e flexibilidade. Do outro lado desse espectro, temos a delicadeza. Temos o Quanta 2 da Dix Square Robot. Diferente dos outros, o Quanta 2 não tem pernas, ele tem rodas. E faz todo sentido. Pense num hotel, num hospital, num escritório. O chão é liso, corredores longos, rodas são mais rápidas, mais eficientes e mais estáveis. Ele tem a altura de uma pessoa, cerca de 1,70 m. Isso é proposital. Ele precisa alcançar a maçaneta da porta, precisa alcançar o botão do elevador, precisa olhar no olho do recepcionista. Mas a grande estrela aqui são as mãos.
A mão humana é uma ferramenta complexa, e o Quanta 2 tentou imitar isso. Ele tem 62 graus de liberdade no corpo todo, sendo 20 só nas mãos. Os dedos se movem de forma independente. Nas imagens, nós vimos esse robô segurando uma cesta de roupas com cuidado. Vimos ele pegando uma laranja numa bandeja, vimos ele abrindo um saquinho de comida. Ele ajusta a posição do braço enquanto anda para não derrubar nada. Ele segura caixas, aperta botões, abre portas. É o assistente de serviço universal. Agora, eu quero que você preste atenção num detalhe que muitas vezes passa despercebido: a capacidade de sentir. Os desenvolvedores do projeto OpenArm criaram algo que parece simples, mas é revolucionário: o OpenArm 01. É um braço robótico de 7 graus de liberdade. Diferente daqueles braços industriais laranjas que soldam carros e que esmagariam uma pessoa se ela chegasse perto, o OpenArm foi feito para o contato físico. Ele tem a cinemática, ou seja, o movimento, muito próxima do braço humano. Ele dobra, gira, estende. Os testes mostram esse braço dobrando uma camiseta. Você tem ideia da dificuldade que é para um robô dobrar um tecido mole? O tecido muda de forma, escorrega. O robô precisa entender o objeto. Ele pega uma garrafa de água de plástico, daquelas molinhas, e serve num copo sem amassar a garrafa, sem derramar uma gota. Ele usa ferramentas. Ele posiciona objetos com precisão milimétrica. Isso é pesquisa de ponta em inteligência artificial física. E falando em precisão, e o robô que joga ping-pong? Engenheiros do projeto de pesquisa ITER pegaram o robô G1 da Unitree, aquele mesmo do show na China, e ensinaram ele a jogar tênis de mesa. Isso não é brincadeira, é um teste de velocidade extrema. Uma bola de ping-pong pode viajar a mais de 5 metros por segundo. O robô precisa ver a bola, calcular a rota, planejar onde vai bater, mover o corpo, mover o braço e acertar a raquete. Tudo isso em frações de segundo. O sistema que eles criaram é hierárquico. Tem uma parte do cérebro do robô que planeja uma estratégia. Vou bater na esquerda, vou bater na direita. E tem a parte operária, que controla as pernas e o braço usando aprendizado por reforço. Eles trocaram centenas de bolas numa única jogada. O robô previu a trajetória. Ele calculou o ponto de impacto. Ele coordenou o corpo todo. Se ele consegue reagir a uma bola de ping-pong nessa velocidade, imagine o que ele pode fazer numa linha de montagem rápida. Imagine a precisão dele operando uma máquina complexa. O que tudo isso nos diz? Isso nos diz que a competição já começou e tem gente muito na frente. Os números da empresa de pesquisa Omdia são claros e não deixam margem para dúvida. A China foi responsável por 90%. Eu repito, 90% dos robôs humanoides enviados globalmente no ano passado. Foram cerca de 13 mil unidades despachadas. Eles deixaram os rivais americanos para trás. O tal robô Optimus, da Tesla, que tanto se fala na mídia ocidental, ficou comendo poeira nos números de entrega, e a previsão do banco Morgan Stanley é que isso só aumente. Eles estimam que as vendas na China vão mais do que dobrar, chegando a 28 mil unidades só este ano. Estamos falando de um mercado real, de produtos reais, de máquinas que já estão sendo encaixotadas e enviadas para trabalhar. Do show de luzes no Ano Novo Chinês à queda dolorosa no palco em Moscou. Da linha de montagem de cães robôs à delicadeza de dobrar uma camiseta, a tecnologia deixou de ser uma promessa de futuro. Ela virou a ferramenta do presente. E a pergunta que fica no ar para você refletir é a seguinte: nesse novo mundo, onde a máquina ganha pernas, braços, olhos e reflexos de atleta, qual será o nosso lugar? Nós seremos apenas os espectadores desse show robótico? Ou vamos aprender a conviver, a trabalhar e a liderar essas novas ferramentas? A única certeza que temos é que os robôs não estão mais chegando, eles já estão aqui. E vieram para ficar. Se você gostou desse vídeo sobre o mundo das máquinas, deixe o seu comentário. Diga o que você achou dessa invasão tecnológica. E claro, se inscreve no canal para mais novidades sobre tecnologia, IA e inovação. Obrigado por ficar comigo até o fim, visionário. A gente se vê no futuro.